Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem interessante, que é: será que você está sendo manipulado? Você consegue identificar quando está sendo manipulado? Hoje eu vou ensinar umas dicas para você começar a perceber se você está sendo manipulado, algumas coisas que é interessante você começar a ter um pouco mais de atenção e algumas formas de você lidar com esse tipo de coisa. Porque diferente do que as pessoas pensam, assim, a manipulação não é um mestre dos marionetes, vamos dizer assim, te mexendo. Na verdade, muitas vezes a gente é manipulado por emoções de outras pessoas, por crenças de outras pessoas, por ideais de grupos de pessoas. Eles fazem acreditar que o que nós estamos fazendo, o que a gente acredita, o que a gente pensa sobre a vida, sobre a existência, está totalmente errado. Porque eles têm a grande verdade, eles sabem qual é o melhor caminho, eles são vítimas de uma situação, eles são a minoria em relação a alguma determinada ideia, eles são alguma coisa em relação a outra coisa. E isso acontece principalmente em pessoas que são muito próximas da gente. Ou nosso cônjuge de relacionamento, ou nosso grupo de amigos, ou colegas de trabalho, ou familiares, pai, mãe, tio, vizinho. Pessoas próximas da gente são as que mais manipulam a gente. E muitas vezes a gente não percebe porque a gente tem um apego emocional a essas pessoas que passam despercebido. Então a gente começa a achar que a gente está ajudando essa pessoa, que está sendo amigo, que está sendo parceiro. E na verdade a gente está só sendo vítima de às vezes um egoísmo dela que nem ela percebe que está fazendo, algum tipo de pensamento que às vezes nem essa pessoa sabe, consegue identificar no seu dia a dia, e a gente precisa começar a entender isso para se livrar. E a primeira coisa que você tem que entender é que existe diferença entre abuso emocional e abuso psicológico. Primeiramente, o que é o abuso emocional? O abuso emocional são questões que te colocam medo, culpa, vergonha. Ou seja, a pessoa começa a falar que seus comportamentos são errados, que o que você faz está errado, que você prejudica outras pessoas, você começa a ter medo de se comunicar com essas pessoas, você acha que o que você faz é errado, você começa a questionar sobre quem você é. E o abuso psicológico é quando a pessoa julga os seus pensamentos, ela te julga o tempo inteiro, julga suas crenças, você acha que o que você acredita está errado, a forma que você vê o mundo está errado, a forma que você pensa está errado. Ela começa constantemente a te acusar de coisas que você não sabe necessariamente e você está sempre na dúvida se aquilo ali é ou não um problema. Hoje eu vou ensinar 5, vamos dizer assim, maneiras de você identificar esse tipo de coisa, mas uma coisa que eu falo pra você assim, não se apegue a elas, porque isso aqui são sinais. Diferente, por exemplo, de se alguém grita com você, não necessariamente essa pessoa está tentando te manipular. Se alguém tenta impor uma ideia, não necessariamente ela está querendo se manipular. A manipulação, elas são detalhes do dia a dia. Então a gente precisa começar a achar que, entender, vamos dizer assim, que tem muito mais a ver com uma sequência de relações do que necessariamente com um comportamento em específico. É por isso que normalmente acontece com quem está próximo da gente. E é por isso que a gente não tem que achar que a pessoa é má ou é um mestre das marionetes malvado. Às vezes ela também é vítima das próprias emoções dela e é uma forma de identificar o mundo, mas não quer dizer que não te prejudique. E vamos para o primeiro ponto para você começar a avaliar. Você acha que o incômodo dela é mais valioso que o seu? Constantemente a gente começa a perceber que tem pessoas que sempre falam assim: vem você na minha casa, faz você, eu não dá porque eu tô cansado, meu trabalho é sempre mais cansado, tudo pra pessoa é sempre mais difícil, tudo é sempre mais cansativo. Esse tipo de comportamento é um comportamento dela, e ela começa a achar que tudo que ela faz é muito mais preocupante, é muito mais difícil, é muito mais complexo do que das outras pessoas. Todo mundo faz menos do que ela, todo mundo faz inferior a ela, só ela faz as coisas. Esse é um tipo de coisa que mexe diretamente com o psicológico, porque a gente começa a duvidar da própria insanidade, da própria capacidade de pensar, que é o nosso segundo ponto. Pessoas que normalmente fazem esse tipo de coisa, eles começam a questionar, começam a falar que você tá louco, que você não lembra das coisas. Parece que sempre elas lembram mais detalhes de uma coisa que aconteceu do que você. E eu te falo uma coisa, ninguém lembra dos detalhes de uma memória. A gente recria as memórias todas as vezes. Então o que você lembra não é muito diferente do que essa pessoa lembra, e muitas vezes ela fica tentando te levar na conversa para você acreditar na história dela, porque ela começa a alterar meias verdades para te levar numa situação. A gente precisa entender que essas pessoas, muitas vezes, elas querem ganhar uma discussão e provar que o lado delas está certo. E entra literalmente numa insegurança dela tentar lidar com alguma coisa. Então ela sempre acha que ela está ganhando, e ela sempre acha que está sendo vítima, e ela realmente acredita às vezes nisso. E ela começa a mexer essas questões de forma bem mais sutil, vamos dizer assim, pra te convencer que você tá errado. E ela começa a falar que você tá louco,
que você não tem capacidade de pensar, que você é burro, que você não consegue lidar com as coisas, que você nunca lembra nada direito, que você distorce a realidade para acreditar no que você quer. Esse tipo de acusação é coisas que questionam sua sanidade e é muito importante você começar a perceber disso. Se a pessoa já começa a se colocar como vítima em tudo que acontece, sabe? Aquela pessoa que você fala assim, eu não vou, não foi feito do jeito que eu quero, então eu vou ficar isolado aqui no meu quarto, não vou conversar com ninguém, até fazendo as coisas do jeito que eu quero. E aí começa a falar que todo mundo é louco, que ela é vítima e tudo mais. Comportamento típico de adolescente. Você percebe muito adolescente fazendo isso. E então você tem que ficar constantemente andando em caixinhas de ovos para conversar com essa pessoa, que é o terceiro passo de uma coisa para você identificar. A gente, quando tem lidando com pessoas manipuladoras, a gente tem aquela impressão que constantemente a gente tem que pisar em ovos para falar com aquela pessoa. Parece que tudo que a gente fala, se a gente não pisar em ovos, vai dar um problema. Essa pessoa vai ficar isolada, ela vai começar a ficar nervosa, parece que ela começa a gritar. Tudo que a gente faz, essa pessoa é muito para ela. Então você tem que ficar pisando em ovos, em tudo que você vai fazer, tudo tem que ser minucioso. Porque se você marcar bobeira, essa pessoa vai ficar nervosa com você e vai jogar a culpa em cima de você. Então, você começa a perceber como que é mais comum do que aparenta esse tipo de comportamento manipulador. E aí você começa a perceber que você vive sendo interrompendo quando você vai colocar um ponto de vista. Você vai falar pra ela assim, olha, eu não me importo se você tá chateado por causa disso ou não, isso é problema seu. Aí ela te interrompe e fala quanto que ela é vítima, quanto que a vida dela é difícil. Ela começa a colocar o ponto de vista dela como mais importante do que o seu, que voltamos pro passo 1. Ela começa a te chamar de louca, começa a falar que você não tem pensamentos lógicos, entendeu? E ela começa a te acusar uma atrás da outra, que é o nosso quarto passo, que é o quê? Ela não deixa você interromper ela. Você sempre é errado, você sempre está fazendo coisas erradas. Quando alguém passou por um relacionamento tóxico, já está começando a identificar o relacionamento dele aqui. Porque isso acontece com muita frequência. É uma forma da pessoa tentar te controlar. Pessoas controladoras normalmente são mais manipuladoras também. E você começa a perceber que é o quinto passo, que eu acho que é o passo mais importante para você perceber se a pessoa está te manipulando ou não, é você tá sempre afastado dos seus amigos e família. Normalmente, as pessoas que manipulam a gente, elas começam a afastar a gente de parentes, falando que os nossos amigos não prestam, que a nossa família não presta, e só as pessoas que ela quer, que são importantes, elas te afastam de pessoas que podem te ajudar, elas constantemente te deixam longe dessas pessoas que são importantes pra você. Elas falam frases do tipo assim, se você sair com ela, não precisa sair mais comigo. Se você conversar com fulano, não precisa conversar mais comigo. Se você acha que fulano é mais importante, pode sair, não precisa conversar comigo. Esse tipo de comportamento é onde você pega o pulo do gato. Se você tem alguém que faz isso com você, que fica julgando as suas relações, fica julgando quem que você deve ou não sair, fica julgando quem é mais ou menos importante na sua vida, toma cuidado. Observa essa pessoa, comece a identificar, porque talvez você está sendo vítima de manipulação. Engana-se quem acha que isso tem a ver com fraqueza mental, tem a ver com você não estar ciente do que você está fazendo, tem a ver com a pessoa ser ignorante, qualquer coisa do gênero. A gente é vítima sem perceber, porque essas coisas não acontecem simplesmente agora é assim. Elas vão aos poucos mudando na nossa vida, vão aos poucos acontecendo, até um momento que você está num marasmo de comportamento que você já não sabe o que é certo e o que é errado, você está inseguro, você não sabe o que está acontecendo, e quem já passou por um relacionamento tóxico, parece que eu descrevi o relacionamento, não é mesmo? Porque é muito padrão. Esses 5 sinais que eu coloquei aqui agora são sinais muito comuns. Tem vários outros, é claro, mas esses aqui são os mais comuns, é os mais fáceis de você identificar e é os que você tem que mais prestar atenção. Porque quando a gente está sofrendo num relacionamento abusivo, um relacionamento manipulador, começa a gerar doenças como depressão, ansiedade, começa a aumentar a chance de você ter abuso de substâncias e principalmente começa a ter agressões. Por que você acha que mulheres que muitas vezes estão num relacionamento agressivo, que tem agressividade, que tem violência, elas têm medo de sair, têm insegurança? Porque imagina um relacionamento onde você acha que tudo que você faz é errado, que você é incapaz, que você não consegue dar conta de nada, que a sua vida você é a pior pessoa do mundo, que tudo que acontece na sua vida é culpa sua. Você acha que de alguma forma você vai conseguir ter capacidade de lidar com as coisas da sua vida? Você está literalmente frágil porque deixaram você assim. O abuso emocional e o abuso psicológico ele é muito sério, porque literalmente atinge, vamos dizer assim, a nossa capacidade de lidar com problemas. E a gente precisa estar muito atento, porque isso acontece com vários locais. E agora eu vou ensinar 3 formas de você começar a lidar com esse tipo de situação. Primeira, se você acha que está sendo manipulado, começa a botar limites.
Como assim, Giovanni, botar limites? Primeiro, lógico, cuida com pessoas que estão já sofrendo agressão, porque você pode ser agredido, então fala sempre de forma educada, direta e sem acusação. Não fale que você tá achando que vai ser manipulado. Só bote limites, do tipo assim, não, eu vou sair com fulano. Ah, eu vou ficar, então eu não vou mais conversar com você. Tudo bem, então você não conversa comigo. Entendeu? Ah, eu falei alguma coisa pra essa pessoa ficou ofendida. Não leve pro pessoal. Entenda que ela ficou ofendida, não é uma questão sua, é uma questão dela. Você começou a colocar que você deseja fazer alguma coisa e ela começou a te acusar, você simplesmente fala assim, ó, para de me ofender e segue a tua vida. Por que acontece assim? Você colocar esses limites parece meio bobo, vamos dizer assim, mas você já quebra basicamente a perspectiva. Quem tá passando por esse tipo de relação sabe que quando você bota limites pra alguém que tenta te manipular de alguma forma, tenta controlar a sua vida, é como se você desse um soco na cara dessa pessoa. Ela não consegue identificar que os limites seus, vamos dizer assim, não podem ser trocados, entendeu? Ela sempre acha que a decisão dela é mais importante do que a sua, ela sempre acha que a forma que ela quer fazer as coisas é mais importante que você, ela sempre acha que o jeito que ela quer fazer é sempre mais importante. Então, quando você começa a colocar limites, a pessoa começa a se sentir extremamente ofendida e começa a dar, vamos dizer assim, turbilhões. Então, tome muito cuidado com isso, porque... vamos dizer assim, muitas vezes quando a gente fala que está se sentindo incomodado com alguma coisa, a gente fala que não quer que as coisas sejam assim, a gente fala que a gente quer tentar alguma coisa diferente, muitas vezes essas pessoas prometem Deus e um mundo para mudar, e elas mudam por um tempo. E a primeiro momento você começa a achar que você exagerou, que você passou do ponto, que essa pessoa está de alguma forma fazendo, sempre fez certo e você que não percebia, sendo que na verdade, muitas vezes essas coisas mudam por um tempo, e quando ela percebe que adquiriu a confiança novamente, ela volta muito pior. Porque ela ganhou a confiança que ela, em teoria, teria perdido. E você deu esse passo para ela. Então, quando você sentir que está sendo manipulado, coloque os seus limites e entenda que o que você pensa é tão importante como qualquer outra pessoa pensa. Não ache que o que você está dizendo, o que você está pensando, no que você acredita, o que você gosta, o que você quer é errado. Tome muito cuidado, porque é muito complexo quando a gente está nesse ciclo de pensamentos e marasmo de comportamento desse relacionamento tóxico, a gente perceber o que realmente é bom e ruim. E é por isso que aí entra o segundo passo, que é a segunda dica no caso. Busque auxílio externo. Volte a ter contato com os familiares, volte a ter contato com os amigos, procure um auxílio de um psicólogo, que você junto com o psicólogo vai buscar estratégias para lidar com essa relação abusiva e principalmente entenda que nesse momento talvez você não consiga identificar esse tipo de coisa. Você às vezes está num relacionamento abusivo e não sabe como identificar isso porque você já está nesse marasmo de comportamento. A sua forma de pensar está muito dentro nessas regras que já foram criadas nessa relação. Então você não sabe necessariamente o que é um limite bom, o que não é, o que é você passando do ponto e o que não é, o que são seus desejos e o que não é. E a terapia, auxílio de amigos, auxílio de pessoas próximas vai te ajudar nesse ponto. Então você que está nesse marasmo de comportamento, busque auxílio externo que vai te auxiliar. E o principal dica que eu coloco assim, que eu acho que é a principal coisa para quem está sentindo nessa situação é o quê? Primeira coisa, entenda que as expectativas, emoções e pensamentos dos outros são dos outros. Você não é responsável por elas. Se o outro quer ficar chateado porque você tem uma determinada relação com alguém, é problema do outro. Ele que tome as decisões em cima disso. Se o outro acha errado você gostar de uma determinada coisa, é problema do outro, não é seu. Não compre o problema dos outros. Isso é responsabilidade dele. Da mesma forma que você tem que lidar com os seus problemas, ele vai ter que lidar com os problemas dele. Se ele quer controlar a sua vida, deixe ele tentando controlar sozinho. Não entre nas coisas dele. Deixe ele ficar nervoso sozinho. Deixe essa pessoa ficar vamos dizer assim, revoltada sozinho. Deixe ela ficar te xingando sozinha. Mas não acredite que o que ele está falando é literalmente a verdade absoluta do universo. Cuide muito com isso. Porque essas pessoas elas vão entrando e eu coloco uma coisa pra vocês assim, muitas vezes nem é intencional, a pessoa simplesmente faz sem perceber porque é um comportamento natural dela, mas não muda o fato que invade os seus limites, invade a sua vida e você não sabe como lidar com tudo isso. Então assim, se você entender que o que você pensa, o que você sente, o que você gosta é tão importante quanto o que as outras pessoas pensam, o que as outras pessoas acham e o que as outras pessoas gostam, você vai conseguir ter uma vida melhor e vai conseguir respeitar as outras pessoas. Tem muitas pessoas que não entendem esse ponto, elas sempre acham que o que elas acreditam, o que elas pensam, o que elas querem é mais importante do que qualquer outra pessoa. E por isso que elas te acusam de algumas coisas, e por isso que elas te acusam de você estar errado e tudo mais. Então assim, se você está passando por isso, observe esses pontos que eu coloquei, tenta aplicar essas dicas, e uma coisa que eu falo pra você, se você está num relacionamento onde tem agressões, tome muito cuidado. Seja cada vez, vamos dizer assim, faça passos de formiguinha.
Porque eu sei que muitas vezes não é simplesmente ir na polícia e resolver tudo isso, mas tem formas de você resolver isso de uma forma clara, devagar, vamos dizer, com calma e, principalmente, busque auxílio de pessoas próximas de você que elas vão conseguir te auxiliar. A gente tem muito esse medo de que se eu conversar com alguém próximo as coisas vão dar tudo errado, mas talvez seja o primeiro passo para a mudança. A gente tem que confiar muito mais às vezes, nas pessoas que estão em volta do que a gente pensa, porque da mesma forma que tem pessoas que acham que elas têm a verdade do universo, você também tem que entender que você não tem a verdade do universo. A gente tem que entender que existem decisões que são tomadas em conjunto porque uma pessoa só não é capaz de tomar. E numa situação onde você está num ciclo de comportamentos que você é prisioneira desses comportamentos, é muito difícil você saber o que é certo ou errado. Então busque auxílio externo de família, amigos, de um terapeuta, de algum pastor, de algum padre, pessoas que consigam te auxiliar, pessoas que consigam tirar suas dúvidas, pessoas que consigam colocar você para pensar de uma forma diferente, que com certeza você vai conseguir sair dessa situação. Beleza? Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo, minhas redes sociais estão aqui embaixo. Quem quiser me acompanhar aí no YouTube, tem toda semana tem 2 vídeos aí. Estou à disposição, manda mensagem aqui. Quem estiver passando uma situação assim, coloque nos comentários que eu estou à disposição. Valeu, pessoal, tudo de bom para vocês, até mais, tchau, tchau.